Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Instituto de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de Costa Carneiro Abdanur. Vamos revisitar a formação básica e superior de nossa convidada e conhecer suas atividades, principalmente na área de direitos humanos. A nossa convidada tem formação acadêmica em relações internacionais e comunicação em Milão, na Itália. É especialista em cooperação internacional e emergências pelo Instituto per gli Studi di Politica Internazionale de Milão e também especialista em cooperação internacional pela Harvard Extension. É mestre em Direito Internacional em Conflitos Armados na Geneva Academy of International Law and Human Rights, na Suíça. Tem como áreas de pesquisa conflito armado e deslocamento forçado, crianças e soldados, desarmamento, desmobilização e reintegração. Atuou como acadêmica no Instituto de Pesquisa em Desarmamento da ONU, a UNIDIR, em Genebra, e no Programa de Capacitação Acadêmica na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas. É consultora internacional no setor humanitário da Embaixada do Brasil em Beirute, no Líbano. Tem experiência de campo em múltiplos países, na América Latina, na África subsaariana, no sul da Ásia, na Europa e Oriente Médio. Nos últimos anos, viveu no Brasil, França, Itália, Nepal, Tanzânia, Etiópia, Estados Unidos, Líbano e Suíça. Muito obrigado, Roberta Costa Abdanur, por ter aceito ao nosso convite. Pediria inicialmente para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação na educação básica e superior e os caminhos que a levaram a ser atuante no campo dos direitos humanos. Muito obrigada, professor. Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade e ressaltar mais uma vez a minha admiração pelo projeto. Eu, desde criança, na verdade, eu acompanhava os meus pais em trabalhos voluntários, em asilos, em creches com crianças. Sempre tive aquela cultura de doação, de doar agasalhos, roupas e tudo mais. Então, isso eu comecei realmente desde que eu me lembre, desde criança mesmo. Na escola também, eu fui fazer o meu high school, né, o meu ensino médio, eu fui fazê-lo na França, no sul da França, e lá também tinham muitos projetos de sustentabilidade, projetos educacionais com migrantes, por exemplo, né? Ali é um hub também, chegadas de muitos migrantes. Então, digamos assim, que algumas atuações minhas, de fato, desde criança, moldaram também algumas decisões em relação à escolha do meu curso de Relações Internacionais, para depois escolher uma especialização também como cooperação internacional, essa questão de conflito. Eu fiz muito voluntariado também, depois pela minha universidade na Itália. Então, e desde então, começaram, digamos assim,
abrir muitas portas no âmbito humanitário. Um dos meus primeiros contatos, na verdade, foi entre Tanzânia e Quênia, com populações migrantes, vulneráveis também, ou então com indígenas, né, que são os Maasais, com essas tribos. No Nepal, a mesma coisa, também atuei inicialmente como voluntária, depois já comecei a implementar outros projetos. Então, toda a minha formação, digamos assim, acadêmica, profissional também, sempre foi pautada para essa questão humanitária e de direitos humanos. Muito bom. E poderia, Roberto, destacar algumas dessas atuações, especialmente, se puder, no Afeganistão, recentemente? Sim, sim. Então, todas elas, eu acredito que cada lugar com a sua especificidade, né? Cada contexto é um desafio, né, no âmbito humanitário. Muitas crises humanitárias, nós temos questões de quê? De conflito armado, que é principalmente a minha especialização. Também temos muitos problemas de violações de direitos humanos, né? Muitos problemas de perseguição, que então, por isso, talvez que há tantos refugiados, né, no mundo. Também questões climáticas. Então, a gente viu recentemente, inclusive, esse terremoto que teve no Afeganistão. E eu digo que quando essas mudanças climáticas, né, causando esses desastres naturais, juntos já com o conflito armado, com insegurança alimentar que existe em diversos países, se colidem, a gente chama de uma catástrofe humanitária, né? Então, é isso que está acontecendo no Afeganistão agora, depois da retomada do poder do Talibã, né? Primeiro que o Afeganistão vem de um histórico, desde a época da União Soviética, né, invadindo lá, de uma história muito complexa, né, de muitas guerras, retomadas de poder. Então entra depois os mujahidins, né, que conseguiram tomar o poder, mas depois entra o Talibã. Então isso vai gerando uma crise sem precedentes, né, de refugiados, deslocados internos. É um dos países que mais tem deslocados internos, né, no mundo. E também é um país que, infelizmente, é impactado por mudanças climáticas e diversos interesses socioeconômicos, né? O conflito de interesse, eu acredito, ali pautado para o Afeganistão, é algo que, se a gente for pensar em um percurso de tão pouco tempo, causou um sofrimento humano enorme, né? Então, e agora com a retomada do poder também do Talibã, muitos progressos, né, que tiveram, embora tantos desafios, mas muitos progressos desde 2001, né, de 20 anos, inclusive do direito das mulheres, né, e das crianças, em termos de educação, em termos de trabalho, de posições de liderança, né, muitos deles foram perdidos, né, infelizmente. Então, é nesse âmbito que eu tenho atuado agora, né, de fato, em buscar, né, novamente oportunidades, formas de atuação, de inclusão, sobretudo, né, e onde uma justiça mais equitativa possa prevalecer. Esse é um exemplo do Afeganistão, que eu tenho atuado também com afegãos nos últimos meses, mas isso é uma realidade também que a gente vê em muitos outros países. Por exemplo, agora eu tenho atuado na Ucrânia, na fronteira com a Polônia, né? Então, o que mais tem chegado ali para a gente de desafio também são muitas mulheres traumatizadas com o que está acontecendo com a guerra, muitas delas sozinhas, outras com crianças, que simplesmente deixaram tudo, né, para trás. Então, uma resposta, ela tem, claro, a resposta humanitária, ela precisa ser seguida de uma resposta sustentável, que inclua também toda isso para considerar os direitos humanos, para considerar a dignidade, né, da pessoa, porque por mais que ela está em uma situação de refúgio, ela deve ter os mesmos direitos, né, nós mesmos. É apenas uma reviravolta e por causa de um conflito sem precedentes ou mudanças climáticas, infelizmente isso acontece.
Então, sim, principalmente nessas áreas, né, onde há um conflito armado é sempre mais traumático para crianças, para as mulheres. Agora, por exemplo, a guerra da Ucrânia, por causa do trigo, né, de diversos campos de trigo, devido a diversas questões, grande parte daquele trigo ele ia para a África subsaariana, né, onde tem uma seca enorme. Então, a fome aumentou nesses lugares, né? Infelizmente, por causa de uma guerra. Às vezes tão distante um território do outro, mas está tendo um impacto enorme ali na fome global. Alguns dos países, só para dar de exemplo, né? A Etiópia, quando eu atuei em 2017, já vivia muitos problemas de seca, de questões climáticas e de conflito, claro. Agora, esses conflitos também exacerbaram a Somália, isso inclui também Chad, Mali, todos esses países, Sudão, enfim. Então, é muito importante olhar para esse âmbito, não só, né, humanitário, mas também da importância da resposta sustentável, e sempre considerar os direitos humanos. Né? Eu tenho aqui nos meus apontamentos, Roberto, dados que dizem que acompanhou a saga de Maha Mano, que é uma refugiada da Síria que veio do Líbano para o Brasil e que, depois de vencer muitos obstáculos, recebeu a cidadania brasileira. Podia comentar sobre esse episódio? Claro, eu conheço a história da Maha e a admiro muito. Eu atuei no consulado, né, de Beirute, no Líbano, no setor consular humanitário, exatamente onde eles fazem o visto humanitário. Né? O caso da Maha ele é muito específico, por isso que hoje, se eu digo que tem a brasileira que eu mais admiro, é a Maha. Então, a história dela é incrível e de muita luta, claro, de muita perseverança, dedicação. Eu conheci essa história, eu já estava no Líbano, ela já estava no Brasil de fato, mas depois eu a conheci em Genebra também, quando ela recebeu o passaporte dela, brasileiro. E é uma história fantástica que hoje ela é uma das maiores vozes, né, no âmbito de direitos humanos contra a patridia. Ela teve, na verdade, que obter o status de refúgio no Brasil antes de ser reconhecida como apátrida, porque não existia na lei brasileira, né? Então, logo depois que veio esse reconhecimento, então, depois de muitos esforços, principalmente pessoais, da Maha, né, que aconteceu esse reconhecimento e a cidadania, porque, na verdade, até para o visto, ela sendo sem nacionalidade, ou seja, apátrida lá no Líbano, muitas embaixadas, né, fechavam as portas, né? Ou às vezes até por falta de também conhecimento da situação. E é uma situação muito real. A Maha sempre apresenta nas palestras dela e nos ensina muito, né, sobre isso, e que praticamente, acredito, 10 a 12 milhões de pessoas apátridas sem o direito, digamos assim, de existir, né, de uma nacionalidade. Então, eu acredito que a luta dela e o que ela promoveu nessa mudança da lei de imigração também, 13445 de 2017, eu vejo como todo o mérito da Maha e das pessoas que atuaram com ela nisso, né? E que isso foi referência, de fato, para muitos lugares da própria América Latina, entre outros países, né? Essa mudança na lei, facilitando, assim, essa questão ao direito à cidadania, né, no Brasil. Então, é uma história que eu acompanhei, então, desde, mesmo estando no Líbano, mas conhecia, porque ela é admirável e eu acho que no âmbito também, né, da ONU, do Acnur, ela é uma das maiores referências, né, contra a apatridia. E ela tem feito um trabalho brilhante, sabe? Defendendo e advogando
as pessoas a terem o direito de existir, né, de pertencer a esse mundo. Muito bom. Roberta, como analisa as políticas do Brasil e de outros países no tocante a amparar e proporcionar uma nova oportunidade para milhares de refugiados? Então, primeiramente, vamos comparar na região das Américas, tá? O Brasil, de fato, tem uma legislação de refúgio considerada moderna, né? Que é a Lei 9474, e comparado com os outros países, tá? Da América Latina, porque também abrange a Convenção de 51 de Genebra e o seu protocolo adicional de 67, né? Onde também reconhece que o refugiado é aquele que teve que sair do seu próprio país por motivos de violação de direitos humanos, conflito, perseguição e tudo mais. Então, isso, questões de segurança também, isso o Brasil tem esse reconhecimento de fato, e também também aderiu, né, à Declaração de Cartagena, que se aplica nas Américas, né? Porém, no quesito inclusão, eu acho que não só o Brasil, mas o mundo como um todo precisa de muitas melhoras no âmbito inclusão de refugiados e migrantes econômicos também, não apenas refugiados, solicitantes de refúgio, porque por mais que de fato tenha o direito de exercer, né, os direitos civis, estudar, trabalhar, como qualquer outro cidadão estrangeiro, né, em situação regular no Brasil, eu acredito que precisa ainda de esforços como um todo, da própria sociedade civil também, em termos de integração. Um exemplo, a validação de diploma é um processo muito lento. Isso em muitos países da Europa é muito semelhante, tá? Eu acho que muitas políticas existem muitas políticas públicas assim no âmbito ali regional da União Europeia que são de verdade admiráveis, extremamente inclusivas, mas estão na teoria, não na prática, né? A gente vê todos os dias que acontece na chegada de pessoas que saem da Líbia para cruzar o Mediterrâneo, né? Muitas principalmente provenientes da África subsaariana, para chegar na Itália, ou muitas que também saem via Iraque, via Síria, para chegar em Lesbos, na Grécia, e dessa situação também de imigrantes do Marrocos para a Espanha. A gente vê uma violação de direitos humanos absurda e sem precedentes. O Mediterrâneo se tornou um cemitério a céu aberto, infelizmente. O número de pessoas mortas ali é algo, enfim, incalculável, porque esses dados precisos não estão nem na mídia. Eu digo porque eu atuei no recebimento de pessoas, principalmente da Itália. Então, por mais que tem algumas organizações como o SOS Mediterrâneo, Médicos Sem Fronteiras atuando ali nas resgates, mas a política migratória do Frontex, né, que administra, ela é muito específica. Então, deixando assim muitas vezes fechando fronteiras para quem mais precisa. Já isso no Brasil, com a questão da Venezuela também, por ser um país de fronteira, tem sido muito flexível. Eu atuei lá direto, em campo, né, na fronteira, e notei essa flexibilidade, digamos assim. Mas em termos de entrada, né, de integração, é algo que precisa progredir muito. Por mais que existem esforços no âmbito de empregabilidade, de inclusão, poderia ter algo mais relacionado também à conscientização, facilitação desses diplomas também, porque muitos médicos vêm sem poder exercer profissões, juízes, pessoas que tinham uma situação ali que eles conseguiam se manter, né? Chega aqui, infelizmente, muitas vezes os trabalhos oferecidos são dificilmente, enfim, viáveis para as pessoas
sobreviverem sem uma ajuda, sem um assistencialismo, digamos assim. Então, para ser uma resposta sustentável, ela precisa também ser muito inclusiva. E eu espero de verdade que continuamos a progredir, né? Muito bom. Eu gostaria primeiro, Roberta, de testemunhar aqui minha admiração, né, pelo seu trabalho, né? Uma brasileira que não se preocupa só com os brasileiros, mas com toda a civilização humana, né? E quando você estava falando, eu estava pensando que todos nós somos migrantes, né? Aparecemos nesse planeta, não sei exatamente de onde ou por onde a gente estava antes de estarmos aqui, e tivemos o acolhimento da família, principalmente o carinho de nossas mães, né? E depois o convívio social, que deve ser inclusivo, solidário, né? E o trabalho que você tem exercido é maravilhoso, onde a solidariedade deve estar sempre presente, né? Porque são os africanos que saem de lá, são seres humanos, as vítimas de conflitos armados, políticos ou climáticos, são seres humanos, né? E eu gostaria de ter assim milhares de Robertas aqui no Brasil fazendo esse tipo de trabalho humanitário, mas que é prioritário na área dos direitos humanos de verdade, não só no papel, mas na prática. Roberto, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura atrair jovens como você para construírem caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo mais justo e melhor. No finalzinho da nossa conversa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, sim. Bom, primeiramente, eu acredito que existem duas escolhas primordiais na vida: aceitar as condições como elas estão ou aceitar a responsabilidade de mudá-las. Então, que sejamos essa mudança e que levamos sempre também conosco o imperativo da humanidade. O que é o imperativo da humanidade? Ele surgiu, esse termo, 200 anos atrás, por Henri Dunant, que foi o fundador da Cruz Vermelha. Ele era um empresário, viu o sofrimento humano, não quis aceitar isso, quis fazer justiça e acolher e salvar pessoas, né, desses conflitos, digamos assim. O imperativo da humanidade significa reconhecer a dignidade do outro e os seus direitos, independente de quem quer que seja, né? Somos todos humanos. Então, e buscar um futuro mais justo, íntegro e mais sustentável é responsabilidade hoje também dos jovens, né? Que eles são o nosso futuro. Muito bom, Roberta. Acredito que você tem um longo caminho pela frente, né? Continuando a exercer essas atividades que são atividades civilizadas, né? Para que realmente todos nós sejamos seres humanos, né? Nós precisamos nos humanizar e humanizar o mundo, e você é uma pessoa que está à frente desses desafios, né? Então, eu gostaria de agradecer, Roberta Abdanur, por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente
a todas e a todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada.